Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 16. Atos capítulo de número 16, a partir do versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 34. Atos 16, 25 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O tema da mensagem dessa noite é células que pulsam na velocidade do céu. Células que pulsam na velocidade do céu. E antes desse acontecimento que nós aqui lemos, aonde o apóstolo Paulo e Silas foram presos, Paulo, ele tinha um desejo no seu coração de ir para a Ásia, junto com Silas. Porém o Espírito Santo não o permitiu ir. Fechou a porta e disse para ele: por aqui você não vai. Foi uma vez, foi duas. E eles foram impelidos por meio de uma visão que Paulo teve, quando ele viu um varão macedônico pedindo ajuda. E Paulo imediatamente tomou o caminho para a Europa e foi passar por uma cidade chamada Filipos. A Bíblia diz que era um sábado quando ele encontrou à beira de um rio um lugar de oração. Ele sentou, comeu com as mulheres ali, e depois ele foi para a casa de uma mulher chamada Lídia, e ela se batizou, e ela disse: senhores, me considerem uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E chamou Paulo para dentro da sua casa, junto com Silas. É interessante como Deus faz. Quando uma igreja e quando um povo está debaixo da direção do Espírito Santo, a sensibilidade da voz dele nos barra de ir para alguns lugares, nos impulsiona a ir para outros lugares. Naquela casa, aquela mulher teve uma experiência com Deus, e precisa somente de um coração pulsante, de um amor por Jesus, para começar-se ali uma célula. Interessante que depois disso, Paulo, ele ia com Silas diretamente naquele lugar, e uma jovem o acompanhava, e de repente ela começava a falar que eles eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, e eles perceberam que aquilo ali não vinha de Deus, era um espírito maligno. E eles tiveram esse discernimento, expulsaram aquela jovem, expulsaram o demônio daquela jovem, e o final de tudo foi que eles foram espancados,
eles foram fustigados com varas, sofreram, porque, como bem disse o nosso pastor há pouco, eu não devo ofertar a minha vida esperando alguma coisa em troca. Paulo foi fiel àquilo que Deus queria para ele. Paulo foi rápido em atender o chamado. Ele e Silas entenderam que eles deveriam ir para aquele lugar. E no final foi fustigado com vara, apanharam e foram parar à meia-noite dentro de uma prisão escura. E por que eu estou contando essa história para você, antes de entrar no tema? Porque uma célula não precisa de um lugar belo e formoso para que ela se torne uma célula pulsante e que ela esteja debaixo da velocidade do céu. Ela só precisa de duas pessoas que entendam uma visão, entendam aquilo que está no coração de Deus, e por meio de uma vida e por meio de um coração alinhado, muitos outros vão ser alcançados. Eu quero dizer para você que talvez você se sente incapaz de ser um anfitrião de um grupo da IEB, de liderar uma célula, de cuidar de pessoas. Mas se o seu coração estiver apaixonado por Jesus, se no seu coração arder por amor ao seu Senhor, com certeza o Senhor vai te capacitar. E Deus, a partir desse final de semana, Ele está derramando sobre nós um tempo novo, um tempo onde nós vamos ser capacitados a avançar para onde Deus deseja que nós vamos. Existem casas aqui em Linhares que precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. E se for necessário Deus levar você para um lugar que você não quer ir, para Ele poder alcançar essas famílias, Ele vai levar. E isso não depende de mim, de você, depende do que Deus deseja para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que você precisa abrir o seu coração nessa noite. Porque imagina uma coisa aqui. Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão escura, uma noite sombria, dominada pela dúvida de tantas situações ali. E no meio daquela prisão, à meia-noite, Paulo e Silas decidem começar uma célula dentro da prisão. Quando isso brotou nos meus olhos lendo esse texto, eu entendi que ali não era meramente uma prisão, mas naquele lugar haveria um tempo de libertação, de cura, de transformação, de restauração. E essa passagem da Bíblia mostra todos os estágios de uma célula. O início de uma célula, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas. E o apóstolo Paulo e Silas estavam lá dentro. Às vezes nós somos levados em lugares desafiadores para abrir um grupo da IEB. E as células surgem em lugares improváveis, mas de forma apaixonada. Uma célula apaixonada por Jesus gera compaixão. Ela não é silenciosa, ela move os céus, ela abala a terra, ela alcança famílias inteiras. E assim como Paulo e Silas, cada um de nós somos chamados a fazer com que nossas células sejam um lugar de relacionamento com Jesus e que gera compaixão por vidas e cheia do poder de Deus. Hoje, eu e você estamos sendo chamados e convocados ao Senhor para nos posicionarmos, porque o céu tem pressa, a velocidade do céu, para quebrar grilhões, evangelizar famílias, priorizar famílias e celebrar com comunhão, de uma maneira poderosa, o que está no coração de Deus. Enquanto as células pulsam, o coração da igreja bate, e isso tem um significado muito profundo, porque eu não fico olhando e contando as batidas do meu coração, mas enquanto eles estão batendo, todo o meu corpo está se movendo em unidade, para que mais e mais pessoas entendam isso, entendam que eu sou parte do corpo de Cristo. Eu preciso me dispor a viver isso de uma maneira maravilhosa e uma entrega completa. Uma célula que pulsa na velocidade do céu
Primeiramente, ela é uma célula que adora. Atos 16, 25 e 26 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Entenda bem, Paulo e Silas estavam presos, com seus pés amarrados no tronco, correntes amarradas naquele lugar. Mas quando eles resolveram que eles deveriam adorar a Deus e louvar aquele que vive e reina eternamente, as coisas começaram a mudar naquele lugar. Por volta da meia-noite, no ápice da escuridão, aonde muitos ali não esperavam ser salvos, aqueles presos pensavam que era apenas mais um dia, eles pensavam que era mais um tempo que estava ali, mais 2 que chegaram ali, mas aqueles homens fizeram diferença dentro daquele lugar. Não havia sinal de libertação para eles, para aqueles presos, nenhuma esperança, mas a adoração invadiu uma prisão, por meio de 2 homens que se posicionaram e começaram a orar e louvar a Deus naquele lugar. E quando nós nos posicionamos em adoração a Deus, louvando, cantando, adorando, orando, se prostrando, chorando, orando, Deus derrama um terremoto espiritual sobre o lugar. E Deus, ao responder com esse terremoto, Ele abalou não apenas as paredes físicas daquela prisão, mas estruturas espirituais que mantinham presas vidas ali há muito tempo. E é isso que acontece com uma célula que tem paixão. Ela transforma, ela liberta, ela abre caminhos aonde não existe. Quando Paulo e Silas começaram a louvar e adorar a Deus naquele lugar, pessoas foram libertas, as cadeias caíram, as portas foram abertas. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida: portas abertas, cadeias caindo, cadeias vão cair nessa noite, pessoas vão ser restauradas, o amor de Jesus vai inundar o seu coração, porque o Senhor conta com a sua vida, para que você, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, até mesmo no meio da prisão, você vai continuar orando, louvando, adorando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Quando nós começamos a louvar e adorar o Senhor, o terremoto acontece. O que acontece com uma célula apaixonada é que ela aprende a adorar no meio das lutas, pois sabe que a adoração abre caminhos impossíveis. Quando uma célula está conectada com o céu, coisas extraordinárias acontecem. As correntes vão começar a soltar quando você começar a adorar, quando você começar a engrandecer. Mesmo eu pregando aqui nessa noite, você me ouvindo, no seu espírito você pode estar adorando o Senhor. Você pode estar dizendo: Senhor, quebra cadeias, cadeias emocionais, cadeias do vício, cadeias do abandono, correntes das doenças da alma, correntes do pecado. Deus precisa preparar esse povo para que aí fora muitos sejam alcançados. Hoje Deus quer trazer libertação, correntes quebradas, porque um dia você estava preso nas drogas, você estava preso no vício da bebida, mas o Senhor, por meio do Espírito Santo, tocou você e as correntes quebraram. Talvez você chegou aqui nessa noite preso, até mesmo por esse sistema de apostas que tem no mundo hoje, que tem enganado muitas pessoas. Talvez a pornografia tenha te prendido, talvez a timidez e a covardia de avançar tenha parado você. Mas veja bem uma coisa: quando você participa de uma célula,
e você está ali sempre, essa célula que está alinhada com o céu, ela quebra as prisões invisíveis do medo, da dúvida, da insegurança, libertando a todos que estão ao seu redor. Nós fomos livres por Jesus, mas é por meio de nós que outras pessoas também vão ser livres. Então, quando você decide no seu coração abrir uma célula, abrir um grupo da IEB, ser um anfitrião de uma célula, aquilo não é meramente um encontro, aquilo é um ambiente espiritual. E quando as nossas células estão reunidas, é um ambiente onde Deus pode derramar cura, pode restaurar, pode salvar, pode transformar. As células pulsam quando elas entendem que é por meio da oração e da adoração que nós avançamos para um novo tempo. No tópico 2 nós vemos que células que pulsam na velocidade do céu têm um evangelismo intencional. Paulo estava preso, a cadeia estava cheia de presos. Ele começou a adorar, a louvar e engrandecer o Senhor. As cadeias caíram, abriram-se as portas, mas o interessante é que nenhum preso saiu daquele lugar. Sabe por que que eles não saíram? Porque aonde a presença de Deus está, nós não precisamos temer mais nada. Se você abrir uma cadeia, uma prisão, e os presos verem que a porta está aberta, com certeza eles vão fugir se eles não tiverem Jesus. Mas aqui eles ficaram todos. E no capítulo 16, versículos 27 a 31, é dito que o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. A nossa célula é um lugar de evangelismo intencional. O nosso testemunho impacta mesmo nos momentos difíceis. Quantas vezes dentro das células, dentro dos nossos grupos, pessoas chegam desesperadas, desanimadas, com enfermidades, com problemas emocionais, mas sempre que elas chegam lá, de uma certa forma, tem um grupo esperando para dizer: não faça isso, tenha cuidado, pode ter certeza, nós estamos do seu lado, você não está sozinho nessa luta, nós vamos batalhar juntos, nós vamos guerrear juntos, nós estamos aqui juntos, você não está sozinho. Naquele momento onde aquele homem queria se matar, o apóstolo Paulo disse: você não precisa fazer isso, todos nós estamos aqui. E é o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite. Tem pessoas querendo se matar, tem pessoas querendo se suicidar, tem pessoas com problemas, precisando de ajuda, e é do nosso abraço, é do nosso carinho, é do nosso amor que elas precisam. Então nessa noite, que seja derramado no seu coração um amor pelas vidas, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que precisam ser alcançados, por homens e mulheres que estão dizendo: eu preciso de ajuda, me coloca alguém, Senhor, na minha vida, e você é essa pessoa. Deus conta com você nesse tempo, porque quando você se posiciona por amor a Deus e às pessoas, Ele cuida das suas coisas, Ele cuida de nós. O seu testemunho deve impactar as pessoas no momento difícil. Talvez você se pergunte: por que eu passo por tanta dificuldade? É porque um dia você vai encontrar alguém que vai passar por elas, mas você já passou para poder ajudá-la. Um carcereiro foi impactado
não pelo terremoto, mas pela postura de Paulo e Silas. Uma célula que é apaixonada por Jesus, demonstra amor por Ele, mesmo em circunstâncias adversas. Elas tocam os corações daqueles que estão olhando. O carcereiro chegou naquele lugar e pediu luz. E nós somos a luz do mundo. É por meio da nossa vida que as pessoas vão ver Jesus. É por meio de nós que elas vão enxergar o caminho. Aquele carcereiro entrou desesperado. E ele perguntou: cadê a luz aqui? Eu preciso de luz. Mas Paulo estava lá falando: calma o seu coração. Nós estamos todos aqui. Nesse mês aonde Linhares completa mais um ano, eu e você podemos ser esses que dizemos: fica tranquilo. Quando um cidadão dessa cidade te procurar, precisando de ajuda, você vai dizer: eu sei um lugar que você pode ser ajudado. Eu sei um lugar onde você pode ser curado. Eu sei um lugar onde você vai ser alcançado. Um lugar onde você vai alcançar misericórdia e amor, onde ninguém vai colocar você para fora. Eu sei de um lugar. Esse lugar eu já fui, eu sei como ele é. E é nesse lugar que eu quero te convidar para ir. Você vai chamar a pessoa para ir para a sua célula, para experimentar esse cuidado, para experimentar a luz do Senhor na sua vida. Uma célula apaixonada por Jesus, ela evangeliza intencionalmente. Evangeliza nos momentos de encontro da célula. Evangeliza quando ela pega um dos membros, pega o nome dessa pessoa e envia uma mensagem para ela dizendo: olha, nós estamos orando pela sua vida, nós sentimos a sua falta quando ela não vai. Você é esse que pode se posicionar. Então eu já estou falando aqui de 2 homens que abriram uma célula dentro de uma prisão, que presos foram alcançados, que pessoas foram curadas, e de um evangelismo claro dentro daquele lugar. Deus sempre nos dá a oportunidade de salvar, de alcançar, de trazer a pessoa para perto do amor de Jesus. Uma célula que pulsa está sempre atenta para aproveitar as oportunidades de apresentar Jesus àqueles que necessitam, mesmo em momentos inesperados, quando nós muitas vezes pensamos que é mais um dia. Nunca vá para o seu grupo da IEB pensando que é mais um encontro. Nunca vá para o grupo da IEB pensando que é só mais um encontro da semana. Mas vá para a sua célula com expectativa no seu coração de encontrar pessoas ali novas, pessoas que precisam ser ajudadas. Mas você pode ir também com expectativa de ser curado, de ser transformado, de ser restaurado, de entender que Deus prepara todo um caminho para a sua vida. Eu tenho visto que os nossos grupos têm se tornado cada dia mais lugar de refúgio, lugar onde as pessoas vão, elas se encontram e elas voltam na outra semana apaixonadas por estar ali. Que esse ambiente seja um ambiente não só dentro da igreja, mas dentro das nossas células. Uma célula que pulsa, prioriza a família. Depois daquela experiência, Atos 16, 32 a 33 diz que eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O carcereiro encontrou a salvação em Jesus Cristo. Ele encontrou Paulo e Silas prontos para abraçar a sua dor. E o que ele fez? Levou Paulo para dentro da sua casa. Na prisão eram 2. Na prisão, presos foram alcançados. Mas agora a célula da prisão multiplicou.
Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Paulo e Silas estavam ali na prisão, pregaram ali, falaram de cura, falaram da restauração daquele carcereiro. O carcereiro levou ele para casa, e lá naquele lugar, ele começou a cuidar de Paulo. Se você não experimentou líder de um grupo da IEB, isso, eu vou declarar que você vai começar a experimentar. Mas eu vou dizer, quando nós cuidamos daqueles que o Senhor coloca em nossas vidas, eles são esses que curam as nossas feridas. Paulo foi levado, ele e Silas, para dentro da casa do carcereiro, e ao chegar lá dentro, esses que eles foram cuidar, começaram a cuidar deles. Paulo e Silas foram levados para lá, porque uma célula que pulsa, ela prioriza a família. Quando Paulo e Silas anunciaram a palavra, não foi apenas para o carcereiro, mas para toda a sua casa. Uma célula que pulsa reconhece que a família é o primeiro lugar onde o evangelho deve ser compartilhado, transformando todos os membros. Uma célula que pulsa é uma célula que restaura e traz cura para dentro do lar. O carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas, simbolizando que quando nós estamos cuidando de uma célula, a própria célula cuida de nós. Aqueles que amam cuidar de uma célula, também vão ser curados por ela. Paulo e Silas levaram Cristo para a família do carcereiro. Enquanto isso, eles lavaram as feridas de Paulo e Silas. Uma célula que pulsa ajuda a curar feridas emocionais, espirituais e relacionais dentro das famílias, promovendo um ambiente de amor e cuidado. E eu quero dizer para você nessa noite, se a sua família está precisando de restauração, de cura, de transformação, o grupo da IEB é um lugar que a sua família pode experimentar isso. Deus está chamando você para esse lugar. Se posiciona, vai experimentar, vem e vê como um grupo da IEB é maravilhoso, como ele pode transformar a sua vida, como você pode se sentir abraçado, cuidado, discipulado, e como a sua família vai ser importante. Deixa eu dizer, cada família aqui da IEB Linhares, cada família que está aqui é importante no plano de Deus. Deus não desistiu da sua família, Deus não desistiu do seu filho, Deus não desistiu do seu esposo. Se posicione nesse tempo, dê uma oportunidade para um grupo cuidar de você, e daqui a pouco você vai cuidar do grupo. Uma célula que pulsa não apenas alcança indivíduos, mas trabalha para que a família seja envolvida no compromisso com Cristo, experimentando juntos uma nova vida. Esse é o desejo do meu coração. Quando eu oro pelas 204 células da IEB. Eu oro sabendo que toda semana, dentro de Linhares e nas nossas frentes missionárias, tem pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo amadas. Os nossos grupos, os nossos encontros, só refletem aquilo que nós somos como igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que cura, uma igreja que traz para a vida das pessoas o amor de Jesus, que reflete aquilo que Jesus deseja para as nossas próprias vidas. Eu não sou de Linhares, mas quando aqui pisei pela primeira vez, eu vi que essa terra era uma terra diferente. Eu vivo longe da minha família, mas aqui eu encontrei uma família para pertencer. Eu encontrei irmãos que me abraçam, que cuidam de mim, que se colocam à disposição. Ah, pastor, você é aquele que coordena as células. Eu sou. Mas eu também preciso ser cuidado.
E graças a Deus pelos nossos pastores que cuidam de nós com tanto amor, com tanto carinho. Graças a Deus por cada líder da IEB, cada líder de um grupo da IEB, cada supervisor, cada coordenador, que tem disposto o seu tempo, e que mesmo no meio das prisões do mundo atual, aonde nós muitas vezes somos enganados pelo nosso tempo, ainda tira um tempo para orar, para enviar uma mensagem, tira um tempo para cuidar. Eu me sinto amado quando eu estou no meu grupo da IEB. Eu vejo que o meu grupo tem se tornado cada vez mais aliançados com aquilo que Deus deseja, assim como o seu grupo também faz isso. Parece não fazer sentido, mas Deus está nos levando para esse lugar, porque dentro de uma célula precisa ter adoração, dentro de uma célula precisa ter cura, precisa ter salvação, precisa ter famílias restauradas. Dentro de uma célula precisa ter um tempo aonde Deus trabalha nas nossas vidas, e quando nós carregamos o fardo um dos outros. Uma célula que pulsa, ela ama a família, mas uma célula que pulsa também celebra a comunhão. Atos 16:34 diz: então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A célula é um lugar de comunhão que fortalece laços de fé. O carcereiro levou Paulo para dentro da sua casa, junto com Silas, e serviu-lhes uma refeição. Parece que eu estou vendo um grupo da IEB aqui. Nós temos o nosso encontro, nós estamos juntos durante o encontro, passamos por um quebra-gelo, estamos ali tendo comunhão, a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é falada, nós somos ministrados, muitas vezes por uma ou outra pergunta, nós somos colocados numa situação de reflexão, depois nós oramos uns pelos outros, depois nós multiplicamos esse amor, depois nós sabemos o que a igreja está nos oferecendo, mas no final do roteiro, tem um lugar para comunhão, um lugar onde a vida na vida, onde eu e você experimentamos o cuidado uns dos outros. Traz a minha cadeira aí, fazendo favor. A minha não, né? Mas eu pedi para trazer essa cadeira, porque essa cadeira ela representa bem. Gratidão, Rafa. Essa cadeira representa bem o que eu estou dizendo. Nós, muitas vezes queremos florear coisas que são tão simples. Essa cadeira tão bonita e tão bela, faz parte da casa de uma irmã da igreja. Rafael, que trouxe essa cadeira para mim, não é dessa família, da família da irmã da cadeira, mas é da família da fé. Para eu estar ministrando aqui, tem gente cuidando da comunicação, da transmissão. Na conferência Pulsar, muitos foram voluntários e serviram com amor essa casa, deram o seu melhor. E aqui eu vejo uma cadeira, e sempre nas nossas células a gente coloca uma cadeira, e a gente pode orar, quando a gente quer que uma pessoa vá para essa cadeira. Nós já tivemos algumas experiências dentro do nosso grupo com relação a isso. Essa cadeira muitas vezes é o lugar onde eu oro, para que Deus derrame sobre a vida de alguém. Alguém que está desanimado, alguém que está triste, alguém que ainda não foi no encontro, que não está indo. E aí eu oro: Senhor, envia essa pessoa, Senhor, cuida dela, Pai, eu estou orando tanto por ela, traz ela para cá, nos faz experimentar isso, e entenda que essa cadeira parece estar vazia,
mas uma hora vai ter alguém que vai sentar nela. Irmãos, células são lugares de cura, de restauração, de transformação. E quando Deus começou a ministrar sobre essa conferência, Deus colocou alguns insights no meu coração. Eu queria aqui chamar o Ministério de Louvor, por favor, e agradecer ao Senhor, porque eu falei com Renata sobre o desejo que eu tinha, de que as células fossem vistas numa canção. E uma célula na velocidade do céu, ela impacta muitos lugares, porque ela está debaixo de uma direção celeste. Essa conferência foi feita debaixo de muita oração, de muita sensibilidade, de muita comunhão. Então uma célula que pulsa, é uma célula que cura, é uma célula que liberta, é uma célula que transforma, é uma célula que se coloca à disposição do reino de Deus. Então, para a conferência acontecer, muitos trabalharam. E eu falei, Renata, fala com o André aí, me ajuda a preparar uma canção sobre essa conferência. E Renata perguntou, pastor, o que Deus está falando com você? E aí Renata falou, e eu trouxe para ela, que eu via que a partir da conferência Pulsar, um derramar do Espírito aconteceria dentro das nossas células, e seria tudo na velocidade do céu. Deus iria começar a derramar cura sobre as nossas células, cura sobre os líderes das células, sobre os anfitriões. Eu via claramente uma unção nova vindo, de vigor, de força, para que a célula multiplicasse. Eu comecei a ver que era sobrenatural, que Deus estava mexendo ali. E eu entendi que nesse tempo Deus iria levantar pessoas que entenderiam essa visão. E aí, eu quero aqui louvar a Deus por todos que entenderam isso. Louvar a Deus pela vida de Rodrigo, que com a sua criatividade me ajudou a enxergar coisas. Agradecer ao Senhor pela vida de voluntários que trabalharam. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero nessa noite tão especial lembrar daqueles que muitas vezes não são vistos, mas que são parte de uma célula. E o nome que veio na minha cabeça foi de Gilson Goldner. Cadê o Gilson? Vem aqui, Gilson. Essa cadeira foi separada para Gilson sentar. Agora, ô pastor, o Gilson vai sentar na cadeira. Mas olha aí atrás da sua cadeira, que talvez tenha um adesivo dentro atrás da sua cadeira aí. Vê se tem um adesivo aí. Tem algumas cadeiras que tem um adesivo. Senta aí. Na parte da frente, não atrás. Na parte do assento. Quem encontrou o adesivo, pode ficar de pé, por favor? Quem tiver com o adesivo. Isso. Você está vendo esse tanto de pessoas que estão em pé? O Senhor falou para mim, Leandro, coloca um adesivo nas cadeiras, que essas pessoas que estão de pé, elas vão ser ministradas com oração. Gilson, desde o primeiro dia que essa conferência está trabalhando, você vê ali embaixo tem aqueles lugares belos que você tira foto. Gilson estava lá trabalhando, sem ser visto, sem ser enxergado, não esperando que se lembrasse dele. E ele não sabia que eu ia trazer ele aqui para dizer que nessa noite, Gilson, essa igreja ama você, viu?
os pastores dessa casa amam a sua vida. Isso é um presente de Deus para nós. E nós não esquecemos daquilo que Deus faz por meio da sua casa. Você é um anfitrião de uma célula. E você tem se disposto a cuidar de pessoas, a abrir a sua casa. E vai vir um ambiente, uma unção sobrenatural sobre a sua casa. De milagres que vão começar a acontecer, porque nessa conferência você pôs a mão. Cada prego que você pregou, cada madeira que você trabalhou, representa o trabalho daqueles que têm servido nessa casa. Eu podia colocar muitas cadeiras aqui, mas a cadeira para o Gilson lembra de homens e mulheres que não são vistos na IEB, nas câmeras, mas são conhecidos no céu. Gilson é conhecido no céu. Deus tem recebido o trabalho dele. E cada palavra, cada pessoa que está sendo ministrada passa pela vida de um homem como Gilson, que não é visto, mas que ama o que faz e entrega a vida em prol desse reino. Quero dizer para você que está em pé, que agora as pessoas que estão do seu lado, elas vão levantar e vão olhar para você. E aí eu quero que você que está do lado, você vai começar a orar por essa pessoa. Enquanto nós louvamos o Senhor, você vai estar recebendo oração, ministração. Enquanto a canção das células vai começar a ser cantada nessa noite, vai vir pessoas do seu lado que vão orar por você. E você vai se sentir amado e abraçado e cuidado nesse tempo. Então junte-se em oração e seja ministrado pela presença do Senhor nesse lugar.